Bom dia a todos. Eu sou Alfredo Nastari, organizador da Marina Week. Quero dar boas-vindas a todos. E nessa ensolarada manhã de domingo, nós estamos aqui para vamos começar de novo. Já está aí? Então, nós temos nessa manhã 3 palestras sobre mergulho, que serão muito interessantes. Uma primeira aborda as questões de instrução de mergulho profissional. Em seguida, falaremos sobre turismo de mergulho. E depois, às 13h30, temos um encontro sobre mergulho e naufrágio e arqueologia submarina. A Marina Week é um evento organizado pela Scientific American Brasil, pela Cátedra Oceano, pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, com patrocínio da Repsol, do SEBRAE e apoio da Braskem. Para começar a conversa de hoje, eu gostaria de convidar para se juntar a nós aqui o Rafael de Nicola, que é mergulhador profissional, de 62 anos de idade. Por favor, Rafael. 45 anos envolvidos em atividades de mergulho. Ele é diretor-geral da Divers University, escola de mergulho profissional com reconhecimento da Marinha do Brasil e internacional pela ADCI e MCA. É diretor operacional da DU Service Offshore, empresa especializada em fornecimento de mão de obra para unidades marítimas do mercado internacional de óleo e gás. É fiscal de mergulho, auditor, gerente de contratos, superintendente e supervisor de mergulho profissional. Queria convidar também o Alvanir Silveira de Oliveira, mais conhecido como Jornada. Obrigado. Obrigado por ter vindo. O Jornada é presidente da NAU e Mercosul, certificador internacional de mergulho, já formou mais de 400 novos instrutores de mergulho e mais de 2.500 novos mergulhadores em 25 anos de profissão. É especialista em mergulhos profundos e mergulho em caverna. Não é? Bom, esse painel de hoje vai tentar traçar um panorama geral da formação do mergulhador no Brasil, desde o seu nível mais básico, que é o mergulho que a gente chamava de amador e agora é recreacional. E o Jornada vai explicar isso melhor. O mergulho recreacional até o mergulho profissional, tema que o Rafael de Nicola vai desenvolver. Acho que a gente pode começar pelo Jornada. Por favor, esteja à vontade. Ok, muito bem. Acho que para a gente começar a nossa apresentação, um vídeo introdutório para a gente ter uma ideia o que os nossos pioneiros pensavam naquele primeiro momento ali, década de 50 para início da década de 60, quando o mergulho, que alguns ainda chamam de amador, o nome mais correto hoje seria o mergulho recreativo, voltado para contemplação, para apreciação, mas ele tem um nível de profissionalismo muito grande, por incrível que pareça. A formação de um professor de mergulho passa por um processo extremamente criterioso, não apenas técnico, mas também do ponto de vista didático. Então, vamos começar com esse vídeo motivacional para que a gente entenda um pouquinho como é que funciona a formação. É curto, 3 minutos. Poder aumentar o som um pouco.
Vamos lá começar a apresentação de alguns slides, né, para a gente ter um pouquinho mais de ilustração, facilitar o entendimento. Mas o mergulho, da forma como a gente conhece hoje, contemplativo, por incrível que pareça, ele exige um nível de preparação altamente qualificado. E isso começou lá atrás, ainda na década de 50, quando o equipamento Aqualung foi inventado pela equipe do Cousteau, né, Émile Gagnan, Frédéric Dumas, Philippe Taillez e o Cousteau, que foi um dos pilotos de teste em plena Segunda Guerra Mundial, e aquilo revolucionou a história do homem embaixo da água. Até então, as formas de incursão no ambiente submarino ou eram através do ar dos seus próprios pulmões ou através do sistema de ar mandado, que é o que a gente usa no mergulho comercial, principalmente, que o Rafa vai falar daqui a pouquinho. Então, aquela invenção que aconteceu num momento em que o mundo estava em turbulência, mudou a história do homem embaixo da água, em todos os aspectos, inclusive nos aspectos científico e militar. É importante ressaltar que o país que mais fortalecido economicamente saiu da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos. Um país com a economia forte, né, um país onde, com o dinheiro circulando livremente, as pessoas tinham condição de investir nas suas áreas básicas, mas principalmente no lazer. Então, quando as primeiras unidades do equipamento Aqualung começaram a chegar nos Estados Unidos, pelos idos de 1949, mais ou menos, o esporte começou a se destacar de uma tal maneira. E o equipamento era vendido numa prateleira como se vende qualquer outro equipamento esportivo. Então a pessoa chegava a dar um desse Aqualung aí, botava nas costas, tinha lá a instrução do equipamento e ia mergulhar. Principalmente naquela região da Califórnia, da costa da Califórnia, o esporte teve um desenvolvimento muito rápido. E o mergulho envolve riscos. Por incrível que pareça, e por mais simples também que pareça, ele envolve riscos incríveis. Pensar, respirar, se locomover, tudo o que acontece embaixo da água é diferente, porque se acontecer qualquer problema com o nosso equipamento, ou com o mergulhador, que o equipamento de respiração saia da sua boca, claro, ele pode se afogar. Então, foi justamente dentro desse contexto que o mergulho começou a promover muitos acidentes, né? E baseado na análise desses acidentes, algumas cabeças pensantes daquele tempo começaram a pensar numa solução. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, o que é uma certificação de mergulho? É justamente esse foi o processo que começou nos Estados Unidos. Então, os mergulhadores, de uma maneira geral, muitos acidentes, etc. Aí aquelas pessoas que de alguma maneira estavam envolvidas com a instrução do mergulho, eles resolveram se unir, né, pessoas inclusive das universidades, principalmente ali da região de San Diego, das universidades de outros lugares dos Estados Unidos, meio militar, da Marinha Norte-Americana, e aqueles que estavam envolvidos com os melhores programas conseguiram fazer, através de uma pesquisa de alguns anos, definir qual seria a melhor forma de se educar os futuros mergulhadores com a intenção de aumentar a segurança. Que níveis ou que matérias acadêmicas deveriam ser ensinadas e em que dose para que aquele conhecimento, aquela área cognitiva do futuro mergulhador fosse transformada. Que nível de habilidades mínimas um novo mergulhador precisa para estar praticando atividade mesmo contemplativa debaixo da água? Como que um treinamento deveria ser seccionado? Treinamento primeiro na parte acadêmica ou teórica, treinamento em águas confinadas e finalmente a parte final em águas abertas. Então tudo isso foi pensado quando aquelas cabeças pensantes criaram o primeiro curso de formação de instrutores de mergulho da história. Vejam que não apenas esses aspectos ligados à instrução propriamente dita foram amplamente trabalhados, mas principalmente os aspectos didáticos. Como formar um professor, metodologias de ensino, processo de ensino e aprendizagem, como as pessoas aprendem. Então, tudo isso foi colocado dentro de um pacote. E ali, em Houston, no Texas, aconteceu esse que foi o primeiro curso internacional de formação de instrutores. Então, foi a primeira vez que uma atividade outdoor tinha um processo de formação de seus profissionais. Um processo estudado, que visava única e exclusivamente criar
altos padrões para que as pessoas fossem treinadas e pudessem mergulhar com segurança. E aí entra o processo que a gente chama de certificação. Então, os professores que passavam por esse processo iriam ensinar os seus alunos também dentro dessa metodologia que foi aprendida e extremamente eficiente, e os alunos depois, ao final do processo, receberiam um cartão que seria a forma de identificação que a pessoa passou por esse processo. E rapidamente isso aí se espalhou pelo mundo, né? Uma pessoa com um cartão da associação da NAUI, no caso, que foi a primeira agência, hoje são mais de 130 agências para todos os gostos, né? E esse cartão, a pessoa fazia um treinamento com um instrutor lá no interior, ele chegava no litoral para mergulhar, ele apresentava o cartão e o operador sabia exatamente como ele tinha sido treinado. Então, essa é a forma que a gente enxerga até hoje e assim começou. Então, essa padronização internacional, ela fez com que o mercado, de uma maneira geral, se expandisse ainda mais. E aí foram surgindo outras certificadoras. A NAUI, no caso, ela foi a primeira, pioneira, né? National Association of Underwater Instructors. Ela não tem fins lucrativos, é uma associação mundial que ainda mantém as suas raízes, e depois uma série de outras foi derivando, e esse foi o nosso processo. Aqui algumas imagens do primeiro curso que aconteceu em Houston, no Texas, as nossas cabeças pensantes. Claro que os padrões vão sendo atualizados constantemente. Então, de acordo com as novas técnicas, os novos equipamentos, e aí é um processo dinâmico e permanente, né? Então, o mergulho autônomo, a pessoa, para se qualificar para ser um professor de mergulho, ele passa por um processo que envolve um alto nível de habilidades subaquáticas. Ele já tem que ser possuidor dessas habilidades, alto nível. Ele tem que ter um nível de conhecimento acadêmico sobre as matérias do mergulho, sobre a física, sobre a fisiologia, sobre o meio ambiente, né? Temos aqui na palestra, inclusive, o Tito Lotufo, nosso recém-formado instrutor da aula. Ele passou por 11 dias deliciosos, né, Tito? Com uma equipe sensacional. E aí, dessa maneira, ao final do processo, o professor ele está preparado para transmitir esse conhecimento de uma maneira organizada, entendendo como que acontece o processo de ensino e de aprendizagem, quer dizer, as matérias já preparadas, nas doses certinhas, as 32 habilidades que são ensinadas num curso de iniciação que a gente chama de Open Water, enfim. Então, esse, dentro do contexto da palestra, que é a profissionalização, seria um caminho, a pessoa se tornar um professor de mergulho. Então, um professor de mergulho, ele vai ser preparado para ensinar pessoas a mergulhar. Então, é uma profissão que envolve, de fato, além de toda essa parte técnica, essa parte didática, envolve também uma parte psicológica muito grande, que lidar com as pessoas que estão começando no processo é diferente. Pensar molhado é completamente diferente do que pensar seco. Muito bem. Então, esse curso de formação de instrutores, na verdade, ele se estende, ele pode também ser chamado de líder, né? Por isso que no vídeo motivacional, muitas vezes vocês iam lá o conceito de liderança, porque qualquer que seja o nível profissional, pode ser um professor de mergulho, que é o instrutor, pode ser um nível abaixo, que é o Dive Master, que ele não dá aulas, mas ele é treinado para assistir um instrutor e também conduzir operações de mergulho para mergulhadores já certificados, montar excursões, ou ser guia em lugares determinados, como, por exemplo, nós vamos falar daqui a pouquinho, na segunda etapa, sobre o Parque Alcatrazes, um lugar que precisa ter os monitores, os condutores que são Dive Master, enfim. E a liderança, ela tem que estar presente na profissão de mergulho recreativo, porque é a liderança justamente que vai fazer com que ele mantenha o grupo organizado, ele vai fazer com que as operações fluam de uma maneira que o ambiente consiga ser preservado através das instruções durante o guiar a operação. Durante a formação, a liderança é determinante para que ele consiga exercer aquele comando, entre aspas, aquele controle sobre a classe e mantenha o tempo inteiro o ambiente altamente motivacional, de modo que esse processo de ensino e aprendizagem, que envolve principalmente a segurança do praticante, mas também os aspectos voltados à preservação e conservação dos ambientes, a prática do mergulho de mínimo impacto, né? Então, justamente dentro desse contexto é que a liderança ela é
determinante. Então, para a formação de um líder, né, os cursos em diversos níveis, métodos eficientes para a didática, um conhecimento acadêmico muito aprofundado, deve ser possuidor, claro, voltado para o mergulho, um altíssimo nível de habilidades aquáticas e subaquáticas, experiências em situações diversas, quantidade de mergulhos e, principalmente, em qualquer que seja o tipo de operação realizada, recreativa, científica, militar, comercial, a situação de primeiros socorros e resgate. Caso alguma coisa saia fora daquilo que está planejado, o que não é para acontecer, nós precisamos ter líderes devidamente preparados para resposta eficiente, que seja voltada para a segurança dos praticantes. Então, esse é um dos níveis, né, de liderança, que seria o guia de mergulho, Dive Master, né? Os nomes, em geral, são na língua inglesa, porque ele tem uma abrangência internacional, serve para qualquer lugar do mundo. Então, um Dive Master Now, por exemplo, ele é Dive Master Now no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, por isso que a gente usa, muitas vezes, os nomes internacionais. Então, aqui, por exemplo, na primeira imagem, um Dive Master levando um grupo de mergulhadores num parque nacional. Aquela imagem é de Abrolhos, Parque Nacional Marítimo, né? O primeiro Parque Nacional brasileiro. Ali embaixo, líderes de mergulho, numa situação de guiar mergulhos com tubarões, ali em Roatán, próximo de Honduras. Aqui, no Brasil, ali em Bonaire, enfim, o Dive Master, ele vai guiar mergulhadores já certificados num determinado lugar para que os cuidados todos sejam tomados. Aqui é uma outra modalidade também, que é conduzida por instrutores de mergulho, ou até Dive Master, se o ambiente for de água confinada, que é o batismo. Vejam que daqui a pouquinho nós vamos ter uma palestra sobre o turismo de mergulho, e o turismo, ele exige que o mergulhador, claro, é um turista especializado, é um turista que foi treinado para ir para o ambiente debaixo da água, é diferente. Mas existe a situação em que esse turista ainda não tem o treinamento, né? É o que a gente chama de batismo ou discovery. É muito comum em lugares que recebem bastante turistas, como, por exemplo, Florianópolis, recebe muita gente da Argentina, do Uruguai, ou mesmo de outros lugares ali do sul, e aí os turistas chegam lá, vê a operação de mergulho, eu quero participar. Dá para participar? Claro. Aí um instrutor, ele não vai dar o curso, vai dar uma instrução básica mínima, né? Como se comportar, tirar água da máscara se precisar, como respirar, e a pessoa vai ser conduzida por um professor, como está acontecendo aqui naquela imagem embaixo. E existem outras situações de batismo de discovery. Por exemplo, durante o encontro anual de líderes de mergulho da ANAU e Mercosul, há sempre uma atividade onde os professores de mergulho vão ter a oportunidade de mergulhar com pessoas deficientes. Olha a foto 2 e a foto 3. É um batismo onde essas pessoas vão ter uma experiência. Então, precisa ser feito por pessoas devidamente qualificadas, treinadas, para poder enxergar não apenas o comportamento ali, mas a mente de quem está sendo levada. Porque para a pessoa ter um problema embaixo da água, basta um vacilo. Então, o profissional que é treinado, o líder que é treinado para conduzir os discoveries, ele tem que estar altamente preparado, porque é um mergulhador que ainda não é mergulhador. Talvez no futuro venha a ser. E aqui, outras categorias de mergulho recreativo, né? O mergulho técnico, que é uma categoria onde já existem os ambientes de teto, como cavernas, naufrágios, ou feito em grandes profundidades, né? Abaixo dos 40 metros, a gente já considera o uso de outros gases para diminuir os efeitos narcóticos. Então, o mergulho técnico é uma categoria de recreação. A pessoa vai lá para observar, para curtir, para divertir, para contemplar, mas precisa de uma formação diferenciada. Então, a pessoa, para ser um mergulhador técnico, antes ele tem que ter sido um mergulhador recreativo. E existem também outras modalidades, né? Aí já entra, por exemplo, o mergulho científico, arqueologia, biologia, oceanografia, geologia, engenharia, diversas ciências que vão utilizar o mergulho como ferramenta de trabalho. 99% dos casos daqueles que vão se tornar um mergulhador científico passam antes, né, pelo processo de formação do mergulho recreativo. Então, o processo é exatamente o mesmo. As pessoas são qualificadas como professores, através das
agências, e são esses que detêm aquela qualificação técnica para conduzir o processo de ensino e aprendizagem para as pessoas debaixo da água. Então, o processo é o mesmo. O mergulho científico, aliás, muito utilizado, esse evento aqui, organizado também pela USP, Instituto de Oceanografia, utilizam demais a formação de mergulhadores para as pesquisas científicas debaixo da água. O Centro de Biologia Marinha da USP, outros, a FURG lá no Sul, lá no Nordeste, o Laboratório de Ambientes Aquáticos da Federal de Sergipe, professor Gilson Rambelli, Federal de Viçosa, pesquisas com mergulho científico na área da física, na área da geografia. Então, hoje o leque ele é bastante grande, mas a porta de entrada é a mesma. A diferença depois vai ser que o mergulhador já treinado, ele vai buscar outros caminhos, né, dentro da área de pesquisa, mas com a ferramenta que ele adquiriu no treinamento. E o mergulho militar, né? O mergulho militar, é interessante a gente lembrar que, num primeiro momento, boa parte do que foi utilizado no processo de introdução do mergulho recreativo veio do meio militar, mas muitas coisas hoje estão voltando. Muitas instituições militares utilizam o sistema de ensino e aprendizagem do mergulho recreativo. Por exemplo, a NASA. Todo astronauta da NASA, antes ele é formado mergulhador recreativo NAUI. Claro, não vai para a praia nem nada, mas quando eles são treinados para as missões chamadas missões extraveiculares, que tem que usar aqueles trajes espaciais, eles são treinados por instrutores formados dentro da metodologia da NAUI. O SEALs americano, né, aquela força de elite que combate em vários lugares do mundo, o Tian Six, que sapecou o Bin Laden, né? Então, eles também têm treinamento. Quando um curso SEAL acontece, sai com 2 certificações de mergulho NAUI, avançado e de rebreather. E várias outras que utilizam, então, o mergulho como ferramenta. É claro que não é ensinar o militar a ser militar, pelo amor de Deus, mas o método de ensino de aprendizagem é tão eficiente no recreativo que ele também é utilizado em outras situações. Muito bem, foi uma apresentação curta, né, dentro da proposta do evento. Então, aqui alguns contatos, Instagram, Facebook e e-mail. E vamos abrir agora para as perguntas, né, Alfredo? Como quiser. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por essa apresentação inicial. Temos algumas perguntas para fazer, mas vamos primeiro ouvir o Rafael de Nicola para falar do chamado mergulho comercial. Bom dia a todos. Vou tentar mostrar para vocês. Quero início, tá? Tem um antes. Acho que com você é o controle. Aqui. Nós vamos tentar abordar hoje o tema sobre mergulho profissional, né? A formação desse profissional, onde eles atuam. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar divulgando aqui a nossa atividade de mergulho profissional, já que nós estamos envolvidos praticamente em todas as atividades relativas à energia, à manutenção, a vários tópicos onde o mergulhador profissional trabalha, muita gente nem sabe, né? Vamos iniciar aqui basicamente com os locais onde nós trabalhamos. Vamos tentar aqui ver se a gente consegue. Eu vou botar maior. Então maior também não vai. Ele vai. Eu passo aí rápido. Botou maior, né? Ele aqui. Por favor. Eu vejo aqui. Está de para frente. Foi, acabou. Saiu o quê? Está voltando. Não, aqui já foi. Pronto. Vamos lá então, dando continuidade. Vamos tentar mostrar, o nosso objetivo de hoje, né? É poder mostrar as atividades do mergulho profissional e a formação necessária para atingir esse mercado de trabalho. Tá? O mercado de trabalho
tem muitas oportunidades e, como eu falei, se encaixa em várias situações que nós vamos estar demonstrando aqui, mostrando. Os tópicos abordados são onde trabalhamos, nossas instalações, nosso transporte, nossa atividade e como formamos esse profissional. Ou seja, vamos gradativamente, passo a passo, abordar esses temas. Bom, muita gente imagina que o mergulhador profissional, vocês conseguem imaginar que ele trabalha embaixo de uma plataforma de petróleo. Isso é uma coisa muito comum de se ver em noticiários, em propagandas, mas não é só nessa situação não que o mergulhador trabalha. Nós dividimos em 3 situações as atuações desse mergulhador profissional. A primeira é que a gente chama inland, que é justamente serviço desenvolvido no continente, em terra. Ou seja, serviços são desenvolvidos, não são desenvolvidos no mar. Onde é que nós trabalhamos para poder atender essa demanda inland? Hidrovias, hidrelétricas, lagos, estações de tratamento de água, efluentes químicos, pontes, refinarias e outras situações específicas, às vezes lançamento de linha de água e esgoto, lançamento de fibra ótica internamente entre lagos, entre tudo que for relacionado no continente, tudo que for trabalho feito em terra. Outra categoria seria o inshore. O que seria o inshore? Serviços próximos à costa, serviços que o mergulhador vai atuar no mar, porém próximo à costa. Operações de mergulho realizadas no mar próximo à costa são portos, atracadouros, emissários, submarinos, estaleiros, navios, plataformas docadas, serviço envolvendo o meio ambiente, como recifes artificiais, lançamento de fibra ótica e outras situações que, por incrível que pareça, aparecem inusitadamente onde tem que ser aplicado atividade de mergulho. E enfim, o offshore, onde no nosso meio nós falamos que é a Fórmula 1 das atividades de mergulho profissional, já que é onde todo mergulhador quer atuar durante a sua carreira, pelo menos por um período. Né? No offshore, as operações de mergulho realizadas envolvendo o mercado de óleo e gás, plataformas, FPSOs, SDVs e DSVs, são siglas específicas do caso FPSO, são navios que produzem, estocam e transferem para o navio aliviador, ou seja, para o petroleiro, e leva esse óleo para terminais que levam para as refinarias. Os SDSVs são navios que são suporte, dive support vessel, shallow water dive support vessel, ou seja, navios de suporte de mergulho para mergulho raso até 50 metros de profundidade. E os DSVs, que são os dive support vessels, navios que dão suporte na atividade de mergulho até 299 metros de profundidade. Ou seja, nesse ambiente é que a gente desenvolve a nossa principal atividade, que é a atividade envolvendo o óleo e gás. Tudo bem, como é que funciona isso? Vamos começar a falar que esse cara que está mergulhando embaixo d'água, esse profissional que está trabalhando embaixo d'água, ele não está sozinho. Ao contrário do mergulho autônomo, onde ele se desloca sozinho, onde ele tem uma restrição de quantidade de mistura gasosa para poder desenvolver sua atividade, o mergulho profissional não. O ar ou a mistura gasosa, ela demanda da superfície, passa por um sistema, por um cinete ou sino que nós vamos mostrar para cá, e chega até o mergulhador que vai exercer a sua atividade. Ou seja, esse mergulhador não tem restrição de tempo embaixo d'água, a não ser envolvendo a absorção de gases. Ou seja, não acaba essa mistura respiratória para ele nunca. Ela está sempre sendo fornecida e, acima de tudo, sendo controlada. Vocês estão vendo aqui 3 situações de 3 painéis, 3 controles de mergulho, onde nós temos aqui o controle de mergulhos até 299 metros de profundidade, onde nós temos aqui 2 controles de mergulho que a gente chama de mergulho raso, que são mergulhos até 50 metros de profundidade, onde o supervisor de mergulho
controla o que o mergulhador está fazendo, o que o mergulhador está vendo e o que o mergulhador e a sequência de trabalho que esse mergulhador tem que fazer. Então, na verdade, todo o trabalho do mergulho profissional é direcionado e controlado pela superfície e, em caso de qualquer necessidade, qualquer emergência, a atitude, a ação sempre vai partir do supervisor para poder colocar o mergulhador reserva na água, para poder retirar esse mergulhador da água, retirar o sino ou o sinete do mergulhador das profundidades e trazer até o navio ou até a plataforma para que ele possa ser atendido e assistido. Dentro das nossas instalações, aqui vocês estão vendo os controles de mergulho. Um é um controle oficina, que é uma sala oficina, aqui é um controle de mergulho, que é aquele quartel-general que vocês viram naquelas fotos internas. Além disso, nós temos todas as atividades de mergulho profissional, são necessárias para ver o sistema de câmaras hiperbáricas, ou seja, o que são as câmaras hiperbáricas? São suportes de vida, né, para mergulhadores que necessitam fazer descompressão ou necessitam qualquer tipo de tratamento hiperbárico para uma recuperação de um acidente ou incidente durante a atividade de mergulho. Então, dentro das instalações, são mandatórias, principalmente no offshore, ou em situações onde existe o perigo, umas situações de risco estipuladas pela Marinha, nós estamos obrigatoriamente, temos que montar um sistema de câmara hiperbárica no local para atendimento, tratamento e também possíveis descompressões. Lógico que eu poderia falar sobre descompressão aqui durante 3 dias, mas não é a nossa intenção, e sim mostrar para vocês qual é a estrutura e como nós trabalhamos nessa atividade de mergulho profissional. Aqui seria o nosso transporte. Como é que nós nos deslocamos para essas profundidades? Ao contrário do mergulhador autônomo, nós não descemos nadando, tá? Principalmente no offshore, nós nos deslocamos ou por cestas, ou por sinos, ou por sinetes. Ou seja, sinetes são, na verdade, é uma campânula aberta, né, que o mergulhador entra e tem uma bolha de ar aqui, porém ela é aberta. A cesta ela não tem campânula, porém ela serviria como um elevador para levar o mergulhador até a profundidade onde ele vai trabalhar, para que daqui ele coloque esse umbilical, que é justamente por onde passa a mistura, na água e ele possa se deslocar até o trabalho, e o sino fechado justamente para esses mergulhos mais fundos, onde a mistura é hélio com oxigênio, para essas profundidades que atingem abaixo dos 50 até os 299. Então esse aqui é o nosso transporte até o local de trabalho para essas situações offshore. As nossas atividades embaixo d'água são as mais variadas possíveis. Desde reparo de linhas flexíveis, como vocês estão vendo aqui, até a parte de aplicação de massa epox, operações de pulinho e pull out, ou seja, de conexão e desconexão de linhas de produção em plataformas e navio, atividades com ferramentas hidráulicas, pneumáticas hidráulicas muito mais utilizadas hidráulicas pelo fato da profundidade não atrapalhar o seu funcionamento, já que a pneumática tem um problema de pressão e ela deixa de funcionar bem em determinadas profundidades, ou seja, tudo que vocês podem imaginar que exista para fazer embaixo d'água, numa plataforma feita pelo mergulhador. Corte e solda, ou seja, nós fazemos muitas operações de soldadura e corte. Aqui no caso o mergulho profundo que eu falei para vocês, aqui a saída do mergulhador com o umbilical do seu sino de mergulho. E, baseado nisso, aonde e como nós formamos esse profissional, né? Na verdade, a formação desse profissional hoje no mercado, ela é feita em 2 momentos. O primeiro, o mergulho raso, com ar comprimido até 50 metros. E a segunda, o mergulho com utilização de misturas gasosas de intervenção e de saturação a 299 metros. Para atingir essa qualificação de mergulhador profundo que a gente chama, o mergulhador obrigatoriamente tem que passar pelo curso de mergulho raso,
Esse curso é um curso ministrado por escolas credenciadas pela Marinha, no caso nossa, a Divers University é uma escola que tem 26 anos no mercado, formando mergulhadores profissionais, onde eles vêm de todas as partes, não só do Brasil, já que nosso curso é ministrado também em espanhol. Nós temos uma grande quantidade de mergulhadores da América Latina, que vem do México até a Argentina. Nós temos para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 60% dos alunos de uma turma nossa regular de mergulho raso são estrangeiros e recebem certificação internacional. E, baseado nesses dois cursos, depois da formação desses dois cursos, entram as qualificações. As qualificações elas podem ser feitas entre esse curso, que seria o mergulho raso, e o mergulho profundo. As qualificações são para todos, tá? Não necessariamente você tem que fazer o curso de mergulho profundo para fazer as qualificações. Mas quais são essas qualificações? A primeira delas, que se divide em todas essas outras que vocês estão vendo aqui, são os END, ou seja, são os ensaios não destrutivos. Os ensaios não destrutivos eles são compostos de inspeção visual, potencial eletroquímico, que é uma maneira de a gente medir a proteção catódica de um casco, de uma estrutura metálica, saber se está protegido contra a corrosão. Medição por ultrassom é um curso voltado para a medição da chapa, para saber qual a integridade de uma chapa, se ela realmente está dentro da especificação de projeto correta, para poder suportar armazenamento de óleo, para poder suportar uma estrutura, ou seja, a gente mede a profundidade, a gente mede a espessura por ultrassom. O ACFM, que também é um outro tipo de ensaio que a gente consegue medir se existe trinca ou existe algum dano na estrutura que não seja visto a olho nu, assim como a partícula magnética, que também serve para medir as trincas, que são partículas que ficam em suspensão e são atraídas eletricamente para os locais onde tem possíveis trincas. E, por fim, a foto e vídeo, que vai dar suporte para inspetores e auditores externos poderem avaliar as prováveis danos que a estrutura pode ter. Lembrando que vocês devem ter reparado que os mergulhadores têm sempre algumas coisas presas nos capacetes, lá nas máscaras, e justamente é por aí que o supervisor consegue enxergar o que o mergulhador está enxergando, orientá-lo e também utilização da luz para poder dar intensidade, mais intensidade ou menos intensidade para a atividade que o mergulhador está fazendo. Tá? Dentro de cada capacete existe a comunicação, então o mergulhador fala com o supervisor 100% do tempo que ele está imerso. Como formamos esse profissional? Aperfeiçoamento técnico. Além do que nós estávamos falando, o oxicorte seria justamente o corte e a solda subaquática, onde um profissional aprende na parte imersa o que é o corte e a solda, e depois nós levamos esse profissional para o fundo, para que ele possa executar a mesma atividade que ele exerce na superfície, na parte submersa. Lembrando que é uma pergunta muito frequente que nós temos na escola, que muitos soldadores nos ligam perguntando se eles já podem, quanto custa o curso de solda subaquática. Não é assim. Antes dele fazer a solda subaquática, ele precisa ser um mergulhador profissional formado para poder, aí sim, fazer o curso de corte-solda e poder atuar na atividade de mergulho profissional. Como o mergulho recreativo faz, nós também temos nossos cursos de manutenção de equipamentos, curso de inspeção de equipamentos específicos, como os capacetes que norma, primeiro socorro aplicado ao mergulho profissional, já que a atividade ela tem algumas particularidades de equipamento, e nós temos que adaptar tanto o resgate como o primeiro socorro para esse tipo de equipamento. Resgate e aquático e subaquático envolvendo o mergulho dependente, que justamente é o mergulho que traz a mistura da superfície. Mergulho em águas contaminadas, aperfeiçoamento técnico das necessidades desse tipo de serviço executado, supervisor de mergulho água. Esse aperfeiçoamento técnico acontece com frequência, esses cursos dentro das companhias, porque existem alguns tipos de mergulho. Oi? Põe mais perto.
Ok. Você está dando o som. Microfone. Não, tá baixo para quem está ouvindo na internet. Ah, ok. Sobre isso, assim, tá ótimo. Tá bom. Porque eu falo alto. E no caso desse aperfeiçoamento técnico a partir das necessidades do tipo de serviço, é que existem muitos tipos de serviço que surgem e não existe a frequência da utilização desse mergulhador para esse serviço. Então, nós fazemos cursos específicos para determinado tipo de serviço onde o mergulhador profissional vai atuar e não atua com frequência. A gente faz cursos específicos para esse tipo de situação. E, por fim, o supervisor de mergulhar, que é o gestor de toda essa equipe, que é o gestor de todo o serviço, que é o cara que está lá em cima para tomar as atitudes e para desenvolver o bom andamento da operação de mergulho. Aqui é dentro da nossa escola, são as instalações da nossa escola, onde nossos alunos estão praticando, né? Nós temos aqui um tanque de 6 metros de profundidade, onde nós simulamos várias situações de reflutuação, nós temos o nosso parque aquático, nós estamos dentro das instalações da Universidade Metropolitana de Santos, a UNIMS. E, para finalizar, falo um pouquinho sobre a nossa escola. A WSPV é uma empresa privada que ministra curso de mergulho profissional com reconhecimento da Marinha do Brasil e logo fornece documentação para trabalho válido em todo o território nacional. É a única escola brasileira a fornecer o certificado internacional das associações Association of Diving Contractors International, a DCI, que é uma instituição americana, e INCA, que é International Marine Contractors Association, do Reino Unido, e contempla os candidatos com a possibilidade de trabalhar no exterior. Bom, para finalizar, só muito obrigado a vocês, tá? Eu deixo uma frase aqui dentro da final da minha apresentação. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, tá? É a frase do Donald Pitton, o Pepsi Sherman, onde para nós que trabalhamos no mergulho profissional é muito claro, e para todo mundo deveria ser, que não existe sucesso sem trabalho duro e árduo. E realmente a atividade de mergulho profissional, o trabalho é muito duro, e o mergulhador tem que estar muito bem preparado, tanto física como psicologicamente, para executar. Muito obrigado pela atenção e obrigado pela oportunidade. Muito bom, muito obrigado pela apresentação, Nicola. Agora, eu gostaria de começar a fazer algumas perguntas para vocês e, por favor, também abrir para o nosso público a possibilidade de fazer perguntas. A primeira delas que me chamou a atenção na sua apresentação, Jornada, é que você menciona 130 certificadoras de mergulho atuando atualmente. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: existe uma convergência mínima de conteúdo, de currículo, de formação? Ou seja, existe um denominador comum na formação dessas 130 certificadoras? E complementando, como é que isso impactou o mercado de mergulho recreacional no Brasil? Vamos lá, então, Alfredo. Muito boa a sua pergunta, né? Bem pertinente. Naquele primeiro momento, como a ideia foi criar padrões altos para manter a segurança do mergulhador e do ambiente, e aquele primeiro contexto foi da formação de uma associação. Aqueles primeiros formados decidiram que a melhor forma de perpetuar esse sistema seria uma associação mundial sem fins lucrativos, que foi o início de tudo como agência para formar mergulhadores, com metodologia, etc. E dentro do próprio berço da NAUI começaram a surgir empresas, né? Em 65 foi a primeira grande dissidência formada por instrutores NAUI, em 1970. Então, a grande maioria das agências de porte internacionais saíram do berço da NAUI, só que são empresas. E as empresas, às vezes, têm os objetivos diferentes. Hoje, muitas dessas empresas se tornaram grandes companhias. E as grandes companhias, com acionistas, etc., têm que manter o negócio girando, têm que produzir, têm que ter grana rodando. Então, lá atrás, foi criada uma instituição, como se fosse um comitê, vamos dizer assim, onde
definiram-se padrões mínimos para manter a qualidade. Chamava-se RSTC, e depois esse conselho aí mudou para WRSTC, que é hoje o que minimamente mantém os padrões de algumas agências. Não é que nenhuma agência tem que ter, obrigado, né? Mas é uma ferramenta que existe. Hoje já existem normas mínimas também, que são as normas ISO, e de alguma maneira isso aí tem melhorado um pouco o nivelamento. Por outro lado, a qualidade dos profissionais, devido a esse aspecto comercial envolvido, que no mergulho é muito complicado você trabalhar só com a parte comercial. Você tem um componente emocional muito grande, a preparação de um profissional não pode ser única e exclusivamente treiná-lo para vender credenciais, vender carteirinhas. Então, por um lado, a gente percebe que a qualidade técnica dos mergulhadores recreativos formados tem diminuído, apesar de ter esses organismos, porque as certificadoras têm se tornado grandes companhias e precisam fornecer, precisam girar, precisam produzir dinheiro para os acionistas. Então, isso é uma preocupação do mercado. Mas o mercado do mergulho, ele se autorregulamentou. Então, apesar de ter essas referências, o mercado, desde o início dele, foi se autorregulamentando através da própria procura das pessoas. Hoje mudou um pouco graças ao componente marketing, né? O marketing, assim como em outras áreas também, ele acaba sendo decisivo, mas podemos dizer que o mergulho é autorregulamentado. No Brasil, o mergulho recreativo não tem uma regulamentação oficial, né? A Marinha, particularmente, já teve incluída o mergulho recreativo dentro da Norman, hoje não está mais, não faz mais parte, mas o próprio mercado se autorregulamenta. Obrigado. Complementando isso, Rafael, eu queria lhe perguntar o seguinte, de onde vem o mergulhador profissional? Ele vem do mergulho, ele já é um mergulhador recreativo que procura se profissionalizar, ou ele tem uma carreira própria, independente do mergulho recreativo? Na verdade, ele não necessariamente vem do mergulho recreativo, mas nos ajuda muito quando ele vem do mergulho recreativo. Porque, na verdade, o nosso curso ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte de mergulho autônomo. E para depois a gente passar para o mergulho dependente. Ou seja, nós precisamos primeiro ensinar o candidato a mergulhar, para depois ele passar a trabalhar. E quando o candidato já vem com o mergulho recreativo feito, claro que ele tem muito mais facilidade para poder aprender e reciclar esse conhecimento, já que o nosso curso de mergulho autônomo ele tem objetivos diferentes. O mergulhador que faz o mergulho recreativo, a preocupação do seu instrutor é preservá-lo o mais possível, ou seja, treiná-lo, deixá-lo apto a resolver situações e desfrutar situações submersas, mas não exigir dele colocá-lo em situações desconfortáveis. O nosso curso de mergulho autônomo é o tempo inteiro colocando o mergulhador em situação desconfortável, porque ele vai viver um ambiente diferente do recreacional, que ele não mergulha quando ele quer e quando ele se propôs fazer uma viagem. Ele mergulha sempre que ele estiver a bordo. Ou seja, eles têm que estar preparados para o desconforto de mergulhar em situações que nem sempre são as ideais. Mas seria para nós excepcional que todos viessem com o mergulho recreacional já numa bagagem, porque isso ajudaria demais. Quanto às outras pessoas, os outros candidatos que vêm para o mercado sem ser do mergulhador profissional, sem ser mergulhador recreacional, eles aprendem. E eles vêm de todas as partes. É gente que vem do mundo inteiro, gente que até viu teve muito pouco contato com a água, mas nosso curso é um curso de 12 semanas, e em 12 semanas nós temos que formar ou não esse mergulhador, já que o nosso índice de reprovação chega a atingir 30%. Porque é aquela situação. É melhor não formar um profissional do que formá-lo mal e ser sabedor que no futuro ele pode ter um problema fatal. Uma curiosidade que eu tenho, complementando isso, existe uma faixa etária adequada? Hoje, como o Jornada bem mencionou, hoje a Marinha não regulamenta a parte do mergulho recreacional, porque foi uma atividade que acabou se regularizando. Então a Marinha brasileira não atua nessa área.
Mas no nosso caso, sim, a Marinha nos dá determinações de carga horária, de currículo mínimo, já que o currículo da Marinha são de 8 semanas, o nosso curso é de 12 semanas, e ela também determina a faixa etária. Até 45 anos, a pessoa pode fazer o curso de mergulho profissional. Existem exceções, porque, por incrível que pareça, nós temos gente acima dos 45, 46, 47, que se saem muito melhor nos testes físicos, que são os testes iniciais, que muitas pessoas mais jovens. Então, na verdade, às vezes o candidato um candidato de 25 anos, 20 anos, 18 anos, que é quando pode começar a fazer o curso, é reprovado na parte física, e uma pessoa de 45, 46, que a gente chama velha guarda, que está aí, está em cima da pinta, consegue atingir, e a gente pede uma permissão para a Marinha, e muitas vezes eles cedem essa oportunidade desse profissional dar continuidade. Mas no mercado de trabalho, a prevalência é entre 20 e 30 anos, vamos dizer que nós temos muitos veteranos que acumularam uma quantidade de experiência muito grande, que é muito difícil fazer uma ciclagem desse profissional. E, aos poucos nós estamos conseguindo substituir, mas vamos dizer que nós temos aí a nossa maior faixa etária entre 25 e 40 anos. Perfeito. Bom, eu estou fazendo perguntas, se alguém quiser complementar e se manifestar, por favor, né, esteja à vontade. Pelo que ele falou, Jornada, existe uma responsabilidade grande do mergulho recreacional em formar uma base para o mergulho profissional, né? Você já formou alguns milhares de alunos, né? Você percebe, dentre esses alunos todos que você formou, você percebeu alguma demanda de profissionalização? Quer dizer, ou o mergulho recreacional é exclusivamente recreacional mesmo? Não, existe, inclusive a Divers University, quando começou, a base de treinamento vem da NAUI também, a base de formação, os instrutores em geral têm uma formação NAUI, muito da parte científica principalmente, a gente tem exemplos aí, o pessoal da arqueologia que vai chegar daqui a pouquinho, o Rambelli, o Bava que já está aí, o Calipo também vieram de uma base recreativa forte, mas dificilmente você tem um mergulhador recreativo que tenha a ideia de se tornar um profissional de mergulho. Muitos, no decorrer do processo da sua formação recreativa, percebem naquilo, vislumbram naquilo, uma possibilidade de trabalhar com aquilo, mas profissionalmente no sentido do ensino, de formar novos mergulhadores. Foi o meu caso, né? Quando eu comecei, por um determinado momento, falei, porra, deve ser muito legal abrir essas portas para as outras pessoas. Então, a maior demanda acaba sendo dentro do próprio mercado recreativo. Mas há também uma boa demanda na parte científica, né? Muitos que estão cursando aí seus cursos de oceanografia, biologia marinha, então eles vêm a oceanografia, né? Falei, né? Geologia, enfim, eles veem aquilo ali como uma possibilidade de, no futuro, não necessariamente serem mergulhadores exclusivos para a pesquisa, mas uma parte da pesquisa muitas vezes envolve a atividade subaquática. Já militarmente tem muitas unidades também em vários países que tem a sua primeira base do mergulho recreativo. Mas quando eu falo recreativo, é aquele treinamento diferenciado, não aquele simplesmente de ter uma credencial, que existem padrões que são extremamente elevados dentro do recreativo, tem aqueles que são um pouco mais superficiais, mas então há sim uma demanda, embora seja um percentual muito pequeno. E ajuda muito, né? Quando ele vai fazer uma pesquisa científica, por exemplo, quando há uma boa formação, quer dizer, a própria qualidade da pesquisa, imagina um cientista que está lá observando, fazendo uma teoria sobre um comportamento de um determinado bicho embaixo da água, de um peixe, sei lá. Então, se ele tem a técnica adequada, ele vai conseguir fazer uma melhor aproximação, ele vai se movimentar pouco, se a respiração dele estiver adequada, ele consegue não interferir tanto no ambiente, ele não vai tocar nas coisas. Então, uma boa formação, não tenha dúvida que vai fazer a diferença, inclusive na qualidade das pesquisas. Perfeito. Tem uma pergunta aí, por favor? Isso, eu queria fazer uma pergunta para o Jornada, né, sobre essa questão, né, quando o mergulhador inicia no mergulho recreativo,
e ele, né, inicia por uma credenciadora determinada, né, se ele tem que seguir para se profissionalizar na mesma credenciadora, ou como é que isso funciona, né, entre as credenciadoras, se eu posso continuar um curso em outra, como é que isso acontece? Muito boa a sua pergunta, Tito. Apesar de existir, então, esse padrão internacional mínimo das agências, e graças a isso é que muitas vezes os padrões eles têm alguma equivalência, sim. Então, é possível ele começar em qualquer certificadora e depois, de repente, ele quer fazer um curso avançado numa outra, um de resgate, um de liderança, ser um instrutor. Então, graças a essa equivalência que existe por causa do WRSTC, há possibilidade. Muitas vezes algumas adotam alguns extra, um pouquinho mais intenso, mas isso é corrigido sempre que vai para um outro nível. Então, há sim essa possibilidade, inclusive é bastante comum, viu, Tito? Tem uma pergunta aqui do Guilherme Lima, pelo YouTube. Como é o programa de mergulho científico da NAUI? Vamos lá. Esse programa de mergulho científico que a NAUI tem não visa formar o cientista, em hipótese alguma, né? Ele é um curso voltado para preparar o cientista para fazer a pesquisa embaixo da água, como o mergulho como ferramenta. Então, ele envolve pelo menos 5 especialidades diferentes. Primeiro, mergulho livre. Muitas vezes uma intervenção de mergulho livre, ela é muito mais simples, muito mais fácil, rápida, e ela pode ser eficiente, dependendo. Então, uma boa formação no mergulho livre. Não é para ser um campeão de apneia, né, Rafa? Mas para ter condições mínimas de fazer uma intervenção. Segundo, formar mergulhador. Então, o curso de iniciação, que a gente chama Open Water, águas abertas com equipamento autônomo, um curso de mergulho autônomo inicial, mas de alto gabarito, com mais mergulhos do que o mínimo, com mais habilidades do que é treinado no mínimo. Então, ele vai aprender a estar bem confortável debaixo d'água. Depois, um curso que a gente chama avançado, onde no mergulho avançado se aprendem pelo menos 6 especialidades diferentes. 3 são obrigatórias em qualquer lugar do mundo no padrão NAUI. Mergulhar abaixo dos 18 metros, mergulhar em ambientes de visibilidade restrita ou onde inclui inclusive o mergulho à noite, que é uma das modalidades, e técnicas de orientação natural e por instrumentos aprofundadas, principalmente no uso da bússola. Essas 3 são obrigatórias. E outras 3 que a gente usa no mergulho científico são eletivas. Então, por exemplo, um curso que seja mergulho científico para arqueologia, né, Paulo Bava, ele vai, por exemplo, colocar no avançado técnicas de croquis, por exemplo. Numa biologia, instalação de cabos, fotografação, levantamento de pequenos objetos, busca, recuperação. Então, 3 especialidades, no mínimo, pode dar mais também, podem ser voltadas para aquela ciência específica onde o mergulhador está sendo treinado. E as outras 2 especialidades que são muito importantes demais, já porque dificilmente o cientista vai estar fazendo o trabalho com todo o aparato de uma operação de mergulho recreativo, já que numa operação de mergulho recreativo, a operadora deve fornecer, no mínimo, pessoas treinadas em resgate, equipamentos de resgate, inclusive suprimento de oxigênio puro suficiente para 2 mergulhadores do local da operação até a área do resgate especializado. Não é que vive tendo acidente, tá? Mas o mergulhador cientista, dificilmente ele vai ter isso no local da pesquisa. Então, por isso que o cientista ele deve ser treinado no curso de mergulho científico em primeiros socorros para emergências de mergulho e também no curso de Rescue Diver, mergulhador de resgate. Então, essas 5 especialidades: mergulho livre, aprender a mergulhar, o avançado, com as especialidades obrigatórias, mais algumas voltadas para a ciência, primeiros socorros para mergulhadores e o Rescue Diver. Sendo que, se já for mergulhador, é reciclado todos esses aspectos aí do básico, do avançado e etc. Obrigado pela pergunta, Guilherme, muito boa, viu? Muito bom. Temos uma pergunta aqui, Alfredo. Tem mais uma? Por favor. Bom dia. Eu gostaria de saber qual o espaço no mergulho profissional para mulheres. Olha, por incrível que pareça, nós temos mulheres também.
Tá? E quando as mulheres vêm, geralmente, nós temos classificação nas turmas, e geralmente elas se saem muito bem. Apesar da atividade de mergulho profissional ser muito braçal, a mulher ela se adapta a algumas outras atividades, principalmente naquela parte que eu falei de inspeção, da parte de ensaios não destrutivos, onde a técnica tem que ser feita com muito cuidado, muita atenção, e isso, sem dúvida, a mulher tem mais que o homem, pelo menos, no mergulho profissional. Isso nós temos que admitir. O percentual não é muito grande, mas a gente tem que, por turma, pelo menos 10% a gente tem de mulheres. E vou te falar, eu tenho muita mulher do exterior. Tem muita gente que vem, eu tenho muita gente vindo do Panamá, tenho muita que tem muito mercado por causa do canal do Panamá. Então seria um mercado voltado para o canal do Panamá. Eu recebo muita gente, mulher do Panamá, do México, de Porto Rico, gozado, eu não sei te explicar, mas é a maior incidência das mulheres que vem dessas três localidades, e elas são muito bem-vindas e muito protegidas, porque chegam numa turma onde a maioria, 90%, é homem. É claro que existe uma preocupação muito grande com a mulher, mas o treinamento não é diferenciado. É o mesmo treinamento que é feito para o homem, é feito para a mulher. E o mercado gosta muito de mulher mergulhadora, porque eles põem a mulher rapidamente, pode trabalhar também na parte de planejamento, não só a parte de mergulho, o planejamento é feito ali naquele controle de mergulho, ou seja, tabulação de inspeções. A mulher é muito bem-vinda. Muito bom. Vamos aproveitar e falar um pouco de mercado de trabalho. Como é que está o mercado de trabalho para o mergulho profissional? Bom, o mercado de trabalho para o mergulho profissional é como se fosse, imagine um acordeon. Eles aumentam e diminuem de acordo com os contratos que são apresentados pelas grandes companhias. O nosso maior contratante no Brasil hoje é a Petrobras, né, que é a empresa que detém o maior número de instalações marítimas, mas os mercados inshore, como eu comentei, e os mercados inland também têm boas oportunidades. No entanto, a absorção maior é feita pelo mercado offshore. Hoje, nesse prezado momento, o mercado está muito receptivo, porque a Petrobras abriu oportunidades e leiloou alguns blocos para as empresas internacionais. Então, hoje nós temos plataformas da Exxon, temos plataformas da Chevron, temos plataformas da Shell, que compraram blocos marítimos e estão oferecendo uma nova oportunidade de trabalho. Ou seja, não só a Petrobras hoje é player, essas outras companhias também são. E, aumentando as oportunidades e as frentes de trabalho, aumenta a demanda e cabe a nós, as escolas, fornecermos essa mão de obra, né? Então, hoje o mercado está muito atrativo para o mergulhador, nós temos sentido nas turmas. Nossas turmas médias são entre 30 e 40 alunos, que passam 12 semanas lá com a gente. E a gente tem mantido... Nós tivemos o problema da pandemia, né, que houve uma demanda reprimida. Então, obviamente, quando nós retomamos, nós tivemos um acréscimo de busca a esses cursos, mas, nesse momento, a Petrobras está com superávit, nós estamos produzindo muito e precisando fazer manutenção do que já está aí, e instalar o que tem de plataformas novas para poder atender essa demanda. Tem uma pergunta aqui. Só complementar um instantinho, só complementar a resposta dele. Existe muito recrutamento de mergulhadores estrangeiros ou são brasileiros mesmo? Não, nós temos, no Brasil, existe um protecionismo do mercado que a gente chama de conteúdo local, né? Os mergulhadores estrangeiros, eles não podem atuar no Brasil. Tá? Nós, aqui no Brasil, quem trabalha são mergulhadores brasileiros e estrangeiros legalizados para poder atuar no Brasil. Já ao contrário, os brasileiros que são formados e se formam e têm o certificado internacional e proficiência da língua, que é fundamental para poder entender o supervisor, entender os croquis, entender o que vai fazer embaixo d'água. Ao contrário, não. Nossos mergulhadores trabalham muito, formados no Brasil, trabalham muito na África, Caribe, e países da América do Sul, como Peru, Equador, Panamá, ou seja, o inverso, nós temos fornecido para o mercado internacional
e no mercado nacional é exclusivamente de brasileiros. Obrigado. Turra, por favor. Vamos lá, então temos duas perguntas aqui, uma para o Jornada, uma para o Rafael. Aqui, o Kiko pergunta para o Jornada. Você pode passar informações sobre a formação de guarda-vidas de piscina por instrutores NAUI com a chancela do selo Ouro Sobrasa como piscina mais segura? Vamos lá, essa é uma modalidade também, como a NAUI lá de trás, ela sempre teve esse envolvimento, Guarda Costeira Americana, Marinha Americana, etc., começou a surgir uma demanda dentro do próprio corpo de profissionais da NAUI para essa área de lifeguard. Então, ela começou lá fora, e aqui no Brasil, desde 2011, né, a NAUI começou a trabalhar com os treinamentos de formação de guarda-vidas, não apenas para piscina, mas também para rios e lagos e também para mar. Então, existem os padrões internacionais, que nós trabalhamos com eles, e em 2018 nós firmamos um convênio institucional, já que a metodologia sempre foi muito parecida, com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa. A Sobrasa, para quem não conhece, é uma entidade brasileira, mas que ela está envolvida em muitas pesquisas internacionais sobre afogamentos, técnicas, prevenção e etc. Então, hoje a NAUI forma o instrutor para lifeguard. Então, a pessoa precisa ser um instrutor NAUI ou um líder NAUI para ser líder NAUI. Ou é instrutor de mergulho scuba, ou é dive master, mas tem uma modalidade que é o instrutor de mergulho livre. Então, a NAUI forma instrutor de mergulho livre, que não precisa nem saber mergulhar com equipamento scuba. Ele tem uma formação didática também, ele tem uma formação onde ele vai aprender a ser um professor, mas para ensinar mergulho livre, quer seja nas modalidades, né, que é o skin diving que a gente fala, o pesca subaquática, o spearfishing, de uma maneira também organizada, que controla, que preserva, etc., é diferente, educativa, e também esse profissional pode se formar como instrutor de primeiros socorros e instrutor de lifeguard. E tem uma boa demanda, sim, o mercado tem procurado muito a contratação de guarda-vidas em diversos ambientes, né, clubes, empresas que têm um ambiente fechado para funcionários, ADCs, etc. Então, existe sim, e é necessário reciclagem. Esse profissional precisa passar por reciclagem a cada 2 anos para poder estar mantendo um alto nível de proficiência de ensino. Legal. Obrigado, Kiko, pela pergunta. Legal, e aqui o Guilherme Cabral, mergulho profissional. Para o curso de solda marítima, além de estar capacitado em mergulho, tem que estar capacitado em solda ou a escola capacita? Não. Logicamente, como eu falei do mergulho recreativo, muitos soldadores procuram o curso de mergulho profissional para se tornarem soldadores subaquáticos, ou seja, eles já têm uma proficiência e se adequam à atividade subaquática. Mas não, nós formamos o soldador subaquático no curso. A pessoa se inscreve e geralmente a gente que saiu do curso da formação de mergulho raso, imediatamente já faz a sua inscrição no curso de corte e solda, tem toda a parte de formação, nós temos um convênio com o Senai de Santos, que faz a parte de emersa, e depois nós fazemos toda essa transferência do conhecimento emerso para o submerso em instalações subaquáticas. Perfeito. Já tem uma outra pergunta aqui, do Fernando Reis. Um mergulhador profissional, onde você pode treinar para fazer o curso de testes não destrutivos? Os ensaios não destrutivos, você não treina, você faz um curso, primeiro você tem que ser um mergulhador profissional, e depois você faz um curso que você escolhe, são todas aquelas modalidades que eu mostrei na nossa apresentação. Se por acaso precisar de detalhes, você pode fazer o contato conosco, nós mandamos aí toda a informação. Mas você faz o curso de mergulho profissional para depois se inscrever nos ensaios não destrutivos. Tá? Os ensaios não destrutivos não é um curso que pode ser executado imediatamente após o curso de formação de mergulhador profissional raso. Você necessita ter experiência de pelo menos 2 anos na atividade para poder se inscrever num curso de ensaios não destrutivos, onde você vai ter o curso, vai aprender a fazer, vai praticar, para depois você colocar isso no seu currículo e ser captado por uma das 150 empresas de mergulho profissional que nós temos no país. Devolvo para você, Alfredo. Mais uma pergunta aí
pergunta rápida para o Rafael. Qual que é o rendimento médio de um mergulhador profissional? Assim, né? Eu imagino que isso dependa, né, das especialidades que ele vai conquistando, mas para um mergulhador em início, né, só com curso de raso, por exemplo, qual que é a perspectiva salarial de um profissional? Essa é a pergunta que os nossos alunos, né, Tito, querem saber. Não, na verdade é o seguinte, como em qualquer carreira, quando você sai de uma faculdade, de um curso de treinamento, obviamente você, sem curso nenhum de qualificação, você fica meio achatado em relação a salários. Os salários dependem muito de onde o mergulhador vai atuar. Lógico que nas atividades offshore, os salários são mais elevados e dependem muito do contratante também. Existe um piso salarial sindical, que não é praticado por ninguém, todos praticam muito acima desses valores, mas eu vou te dizer que, conforme o mergulhador vai se qualificando, e muitas vezes patrocinado pela própria empresa que ele trabalhou, ele tem um crescimento de pelo menos de 30% a 40% do seu salário inicial, de cara assim, porque esse profissional qualificado vale muito, vale ouro para o mercado. Porque, como eu falei, muita gente está se afastando do mercado, se aposentando. Os velha guarda ainda continuam, porque esses velha guarda, eles acumularam uma quantidade de qualificação tal que o próprio mercado seduz ele a ficar mais um pouco, entendeu? Então eu te digo que eu não quero correr o risco de te falar um valor de salário, mas eu te digo que conforme a qualificação vai aumentando, a sua carreira ela pode de mergulho profissional pode derivar em dois momentos. Ou você vai ser um mergulhador profissional altamente qualificado, raso, ou você vai partir para o mergulho profundo depois de 3 anos de raso. Vai trabalhar como mergulhador profundo, onde as remunerações aumentam mais ainda, porque nós estamos falando de mergulhos com condições muito adversas, de confinamento de 28 dias, de profundidades de 299 metros de profundidade, ou seja, onde o cara fica confinado 28 dias dentro, ou na câmara de descompressão, que a gente chama câmara de vida, no caso da saturação, ou embaixo d'água, são 28 dias confinados, sendo 21 dias de trabalho e 7 de descompressão dentro da câmara. Ou esse mergulhador deriva para a parte de liderança também, como acontece no mergulho recreacional, e se especializa e é detectado pela companhia que tem todas as características de ser um bom líder, e aí esse mergulhador se transforma em supervisor, em técnico de operações, em superintendente. Existe uma carreira de liderança que é muito importante nas embarcações. Isso aí em qualquer unidade marítima é fundamental, né? Pessoas que tomam decisões, e nem todos têm essa característica, né? E quando a gente encontra pessoas, o mercado encontra pessoas com essa característica, eles incentivam muito o mergulhador se voltar para a parte de supervisão e superintendente. Dá para comer uma pizza de vez em quando? Não, dá para comer uma boa pizza, assim. Muito bom. Nós estamos chegando no nosso horário, né? Eu queria muito agradecer a presença do Rafael e do Jornada, e convidar a todos para o próximo painel, que vai ser sobre turismo de mergulho. Nós vamos dar um pequeno intervalo e retomaremos em seguida. Obrigado, Rafael. Obrigado, Jornada.